Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, com as passagens de avião custando cada vez mais caro, muitas empresas estão utilizando uma alternativa. Quando tem que fechar negócios a uma distância de até 500 quilômetros, os executivos estão pegando a mala e embarcando em um ônibus para uma boa viagem. O aumento no preço das passagens aéreas tem levado muitos viajantes a buscar alternativas no transporte rodoviário, especialmente em deslocamentos de curta e média distância. Segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas, no primeiro semestre de 2025, o faturamento com passagens de ônibus cresceu quase 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, consolidando o modal como opção estratégica em percursos de até 500 quilômetros. Especialistas apontam que a alta no bilhete aéreo, na hospedagem e na locação de veículos pressionou toda a cadeia de turismo corporativo. Diante desse cenário, empresas têm repensado os formatos de deslocamento, priorizando alternativas que conciliem custo, produtividade e o bem-estar dos colaboradores. A tarifa média do bilhete aéreo corporativo, por exemplo, atingiu R$ 1.600 no primeiro semestre, 6% acima de 2024. Embora ainda seja o meio mais utilizado, responsável por 58% dos 6 bilhões e meio de reais movimentados pelas agências ligadas à Abracorp entre janeiro e julho, o transporte aéreo vem perdendo espaço em algumas rotas específicas. Já o setor de locação de veículos registrou queda, passando de 195 milhões de reais em 2024 para 189 milhões neste ano. O ônibus, por sua vez, tem se consolidado como opção competitiva em rotas como Brasília e Goiânia, João Pessoa, Fortaleza, já superam a demanda pelo aéreo. Em trechos como São Paulo e Rio de Janeiro, cresce também a adesão ao transporte rodoviário entre os viajantes corporativos. Para o setor, a tendência mostra que a busca por equilíbrio entre custo e eficiência deve manter o ônibus em destaque no mercado de viagens de negócios. E o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou que é inconstitucional o decreto que proibiu o transporte remunerado de passageiros por moto. A decisão foi tomada em unanimidade e o órgão especial ressaltou que não cabe ao município paulista proibir o serviço. A Prefeitura de São Paulo tem até 90 dias para regulamentar a medida imposta. A União Europeia e o bloco formado pela Argentina, o Brasil, Paraguai e Uruguai concluíram as conversas sobre o Acordo de Livre Comércio em dezembro passado, cerca de 25 anos após o início das conversações. Agora, o tratado segue para aprovação, exigindo uma votação no Parlamento Europeu e uma maioria qualificada dos 27 membros. A Comissão Europeia e defensores como Alemanha e Espanha argumentam que o acordo é crucial, sendo uma maneira de compensar a perda de comércio devido às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos e de reduzir a dependência da China. A Comissão Europeia afirma que o acordo com o Mercosul é o maior já firmado em termos de reduções tarifárias e uma parte necessária do esforço da organização para diversificar os laços comerciais. Mas, o acordo enfrenta forte oposição. A França, maior produtora de carne bovina da UE, o classificou como inaceitável, e agricultores europeus protestaram, temendo importações de commodities sul-americanas, como a carne bovina, que não seguem os rígidos padrões ambientais e de segurança alimentar da UE. Grupos ambientais, como o Friends of the Earth, também se opõem, chamando o de destruidor do clima. Os defensores da União Europeia veem o Mercosul como um mercado crescente para carros, máquinas e produtos químicos europeus e uma fonte confiável de minerais essenciais para sua transição verde, como o lítio metálico para baterias, do qual a Europa agora depende da China. Eles também apontam para os benefícios agrícolas, já que a decisão ofereceria maior acesso e tarifas mais baixas para queijos, presunto e vinho. A aprovação do acordo com o Mercosul se tornou ainda mais estratégica após a reeleição de Donald Trump, que reacendeu as tensões comerciais. Diante desse cenário, a União Europeia tem acelerado as negociações com outros parceiros, como Índia e Indonésia, para diversificar suas alianças comerciais e garantir a estabilidade econômica. E olha só, o Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul foi apresentado formalmente pela Comissão Europeia na última quarta-feira. A proposta deve ser analisada pelo Parlamento e pelos Estados-membros da União Europeia para aprovação.
A União Europeia e o bloco formado pela Argentina, o Brasil, Paraguai e Uruguai concluíram as conversas sobre o Acordo de Livre Comércio em dezembro passado, cerca de 25 anos após o início das conversações. Agora, o tratado segue para aprovação, exigindo uma votação no Parlamento Europeu e uma maioria qualificada dos 27 membros. A Comissão Europeia e defensores como Alemanha e Espanha argumentam que o acordo é crucial, sendo uma maneira de compensar a perda de comércio devido às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos e de reduzir a dependência da China. A Comissão Europeia afirma que o acordo com o Mercosul é o maior já firmado em termos de reduções tarifárias e uma parte necessária do esforço da organização para diversificar os laços comerciais. Mas, o acordo enfrenta forte oposição. A França, maior produtora de carne bovina da UE, o classificou como inaceitável, e agricultores europeus protestaram, temendo importações de commodities sul-americanas, como a carne bovina, que não seguem os rígidos padrões ambientais e de segurança alimentar da UE. Grupos ambientais, como o Friends of the Earth, também se opõem, chamando o de destruidor do clima. Os defensores da União Europeia veem o Mercosul como um mercado crescente para carros, máquinas e produtos químicos europeus e uma fonte confiável de minerais essenciais para sua transição verde, como o lítio metálico para baterias, do qual a Europa agora depende da China. Eles também apontam para os benefícios agrícolas, já que a decisão ofereceria maior acesso e tarifas mais baixas para queijos, presunto e vinho. A aprovação do acordo com o Mercosul se tornou ainda mais estratégica após a reeleição de Donald Trump, que reacendeu as tensões comerciais. Diante desse cenário, a União Europeia tem acelerado as negociações com outros parceiros, como Índia e Indonésia, para diversificar suas alianças comerciais e garantir a estabilidade econômica. Bom, e por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia. Às 15 horas eu volto para te manter bem informado. Até mais!